no Japão você tem carência de jovem para cuidar dos idosos. Então eles têm esse outro desafio. Aí eu estava vendo recentemente aí alguns estudos que estão tentando utilizar já robôs humanoides, né, como cuidadores. A rejeição é extrema. Mas aí aquele lado do acolhimento, aquele lado que você coloca da humanização, do carinho, fica complicado. Apesar de que foi muito pro outro lado da a indústria. inteligência artificial já começa a dar sinais de que até na forma de comunicação. Com certeza, não, usando inteligência artificial pela questão da comunicação, né? Mas aí é esse ponto, né? Aí você está querendo industrializar muito pro extremo, né? Você tem que manter essa parte do trato humano. E a gente ainda não tem uma tecnologia de robôs humanoides que de fato, né, passe no teste de Turing visual. Né? Você vê aquilo, você sabe que é uma máquina, né? Por mais que a inteligência artificial te dê um nível conversacional mais próximo do que seria um ser humano. Né? Então essa realidade ainda não está... eu não vejo uma realidade tão próxima, né, de que as pessoas aceitem serem cuidadas por um robô. Né? As pessoas vão querer continuar sendo cuidadas por humanos. E aí a gente vai, por exemplo, para a experiência sueca. E eles estão passando uma lei agora para permitir o Estado remunerar os familiares que cuidam dos idosos em casa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Deal Making Podcast. Aqui, como vocês já sabem, a gente conta detalhes do mundo dos negócios, mas sempre nos bastidores. Como que o empresário, o empreendedor, o investidor pensa negócios? Eu gosto sempre de frisar, aqui não é teoria, aqui não é academia, aqui é mundo real. E por conta disso, hoje eu tenho um convidado muito mais do que especial, especialista num setor que desperta várias ideias, várias vontades de empreendedores de todos os tipos, de todos os tamanhos. Eu trago aqui o meu grande amigo, Marco Sacchetti. Marco, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Edu. Hoje o dia é nosso, hoje a gente vai poder tentar reproduzir aqui para a nossa audiência um pouco das várias conversas que a gente já teve, que eu adoro muito. Então, super privilégio de ter aqui, amigo. Não, grande honra e grande satisfação estar aqui, né, receber esse teu convite para falar no podcast também, né, transmitir um pouquinho do conhecimento aí pro público que nos assiste. O que for possível, né, eu saber, tô nesse ramo aí de cuidado de idosos há 10 anos. Não dá para ver tudo, mas dá para ver um pouquinho, né? Então, que eu puder contribuir aí, tá muito feliz em compartilhar. Muito bom. Então a gente vai começar falando disso mesmo. Um mercado crescente, pujante, demandante, necessário, cuidadoso e que, diferente de outros mercados, ele acaba misturando componentes muito sensíveis ali. São grandes businesses, mas tem muito do cuidado, tem muito do lado humano. E você, como poucas pessoas que eu conheço, na verdade, acho que, de novo, o pioneiro de visão desse setor, de todas as pessoas que eu conheço, que consegue com maestria compatibilizar algo que eu vi na prática, numa das unidades do teu grupo, que representa um serviço de alta qualidade entregue com um componente humano muito impressionante. Então, primeiro, me conta um pouco desse mercado. Como é que isso vem demandando, como é que isso vem crescendo nos últimos anos? Isso cresce junto com a expectativa de vida? Me conta um pouco aí do mercado, Marco. Tá, legal. Bom, acho importante, antes de tudo, antes da gente começar, tentar classificar um pouco do que é que nós estamos falando, né? O meu ramo de atuação, né, são residenciais para idosos, né, ou casas de repouso, né? Antigamente ainda usa-se também o termo asilo, mas isso é um termo pejorativo que já não se adequa mais à realidade de hoje em dia, né? E o perfil do público que nós atendemos são pessoas, na sua grande maioria, por via de regra, 75 anos mais, e que já estão ou prestes a precisar de cuidador, ou já estão vivendo sob cuidados, né? Seja um cuidado de pessoas da sua família, né? Seja cuidadores contratados, né? Então, o público, quando eu me referi aqui ao público idoso, né? Eu estou principalmente me referindo a esse perfil de pessoa, ou seja, a pessoa que já atingiu um certo perfil etário onde a autogestão, o autocuidado começa a ser prejudicado. E essa pessoa precisa, então, desse apoio constante, né? Até para evitar, né, que
sofra algum risco, né? Ou para si ou para terceiros, né? E diversos tipos de patologias que acabam também acometendo as pessoas nessa etapa da vida, né? A principal delas, a mais conhecida, a doença de Alzheimer, né? Também doença de Parkinson, né? São duas doenças neurodegenerativas que são bastante comuns, né? E o Alzheimer, de certa maneira, ele é o envelhecimento do cérebro, para colocar de uma forma, né, simples. Todo ser humano vai, inevitavelmente, ter Alzheimer um dia, a gente que às vezes acaba morrendo antes por outras coisas, né? Então, é uma característica inerente ao envelhecimento humano, né? Você ter o declínio cognitivo. E junto disso, você também tem o declínio físico, né? Então a pessoa perde mobilidade, perde força dos membros, né? Força dos pés, força das pernas, força dos braços, né? O senso de equilíbrio começa a ser prejudicado, audição, visão, ou seja, todos esses fatores que vão se somando à medida que nós humanos vamos envelhecendo, vão gerando necessidades de cuidados, certo? E aí chega o grande ponto de onde nós estamos hoje. O Brasil ainda carece muito de opções, né, de cuidados para a população, em todas as faixas de renda, em todos os perfis de cuidado. Quer dizer, a demanda que a gente tem latente aqui no Brasil ainda ela é enorme. Né? Se você for comparar com a experiência de outros países, né, se você for pegar, por exemplo, a experiência europeia, a que mais se assemelha com a experiência brasileira, por uma série de fatores que eu posso entrar em mais detalhes depois, mas lá já se enfrenta esse problema do envelhecimento da população há mais tempo. Né? Vamos dizer que eles já estão aí há uns bons 30 anos lidando com o declínio populacional. Né? Menor quantidade de filhos por casal, né? E maior longevidade das pessoas. Porque se você for parar para pensar, e é uma coisa até interessante, né? Pessoas da audiência aí que tem um pouco mais de idade que eu vão perceber. Lembre como é que era um idoso na sua juventude. Uma pessoa de 50, 60 anos em 1950, é um velhinho. Era totalmente diferente do perfil que a gente tem hoje. Hoje a pessoa tem 50, 60 anos, o cara pratica esporte, a pessoa viaja, sabe? A pessoa está estudando, está aprendendo novas habilidades. É totalmente diferente do que vinha do nosso histórico, que uma pessoa com 60, com 70 anos já estava totalmente no final da vida e muitas vezes totalmente dependente, né? Mas com as mudanças que a gente vem tendo na sociedade, né, principalmente pelos avanços da medicina e muito da parte preventiva da medicina, que é muito importante, as pessoas agora estão chegando aos 60, aos 70, aos 80, né, com muito mais energia, com muito mais disposição e juventude, e as pessoas também que entram no estágio de necessidade de cuidados também vivem mais. Antes, uma pessoa que precisava de cuidados, eu vejo pelo exemplo da minha avó. Minha avó faleceu já há cerca de 20 anos e ela viveu mais ou menos 5 anos sob cuidados. Ela teve um AVC hemorrágico, infelizmente, comprometeu, né, bastante a vida dela. Hoje em dia, a gente tem... Eu atendo clientes que estão conosco há 10 anos, nessa mesma condição que ela tinha. Por quê? Pela evolução dos tratamentos médicos. Então, e aí eu queria entrar num ponto que até tô lendo um livro que eu ganhei no Natal do ano passado, que fala de um fator que eles chamam lá de health span. Então, o que que é? Entre aquele momento em que você começa a ter a perda efetiva das capacidades pessoais e o último dia da sua vida, você acaba hoje, por doutrinas ali que você acaba impondo, musculação, sono, alimentação, suplementação, hábitos saudáveis, várias outras coisas, prolongando a sua capacidade de viver bem por mais tempo. Uhum. Então, essa diferença entre quando você começa a ter as doenças e quando você vem a óbito lá na frente, esse tempo, pelo que você está dizendo, ele fica muito grande quando o idoso fica dependente de cuidados. E aí, dependente de cuidados, o que eu queria trazer para você, para ouvir teu lado, tudo bem, as famílias agora. Uhum. Né? Porque eram dilemas que 20, 30 anos atrás as famílias não tinham. Quer dizer, olha, o meu pai, minha mãe, eles estão vivos, eles estão bem, mas eles começam a ter demandas por atendimentos, por amparos ali, que em casa começa a ficar muito complicado. E aí vem aquele drama que a gente já vem conversando bastante, que é, puxa, mas o que é eu oferecer para o idoso
essa oportunidade de vida dentro de um residencial para idosos. Eu queria que você contasse um pouco do que é um residencial para idosos hoje, dos novos tempos, pelo menos aqueles que você tem dentro do teu grupo. O que você proporciona lá? Como é que funciona isso? Como é que isso atende? Como é que esse match desses anos de dependência do idoso você consegue acolher com cuidados, mas com outros fatores também? Sim, a gente trabalha vamos dizer aí, são 4 pilares de qualidade de vida, né? Então a gente vai cuidar fazer uma piadinha aqui, né? É uma brincadeira interna nossa, a gente sempre recebe o idoso 3D, né? É desidratado, desnutrido e deprimido, né? Isso é o mais normal. Por quê? Porque a gente recebe pessoas que estavam em casa vivendo com o cuidador. Isso é a grande maioria dos casos, né? Ou seja, essa pessoa idosa está morando sozinha já há muitos anos, na maior parte dos casos é uma pessoa viúva, e dificuldades do dia a dia vão surgindo, mas a família vai administrando, vai levando, até porque é uma transição, é uma mudança difícil de se fazer, né? A transição de levar uma pessoa para morar num residencial para idosos exige um acompanhamento psicológico muito grande também, porque é uma mudança, primeiro que pelo ponto de vista da pessoa idosa e também da família, você inaugurou uma nova fase na vida, né? E uma fase assim, olha, chegamos no último capítulo, né? Não tem, dali para frente não tem uma outra perspectiva. Isso é muito difícil de lidar, porque culturalmente, inclusive, nós somos ensinados ao quê? Nós somos ensinados a ser pais dos nossos filhos, mas nós nunca imaginamos que nós vamos eventualmente ter que ser pais dos nossos pais. E essa é a grande dificuldade. Porque, como a gente não sabe, primeiro, o que esperar nesse momento, né? O que acontece? Quais são as etapas que o seu pai e a sua mãe eventualmente vão passar nesses últimos anos de vida, né? A gente não é preparado para saber, né, lidar com isso, né? Então, e aí onde o trabalho de um residencial para idosos, que tem esse perfil de apoio psicológico, acaba sendo tão importante. Porque a gente lida com grande parte das famílias num momento muito delicado psicologicamente. Por quê? Porque a pessoa quer cuidar da mãe da melhor forma possível, assim como a mãe cuidou dela a vida inteira, só que a pessoa não consegue. Não consegue por quê? Primeiro, horários. Você tem o teu trabalho, você tem teus filhos, você tem a tua própria vida, você não consegue, falta tempo no teu dia para atender todas as demandas que a mãe e o pai acabam apresentando, né? A segunda questão é o profissionalismo desse cuidado. Porque quando a gente pensa, vou cuidar de um idoso, né, instintivamente todo mundo sabe cuidar de alguém, né? Mas quando a gente entra na parte prática do dia a dia, existe uma série de técnicas, uma série de procedimentos que a gente tem que seguir para garantir que esse cuidado esteja sendo bem prestado e até que por alguma, né, falta de conhecimento, né, imperícia, não acabe também, às vezes, machucando esse idoso na prestação do cuidado. Então, tem toda uma série de complexidades técnicas, né, que envolvem o cuidado profissionalizado. E isso a família também não consegue ou tem dificuldade, né? E a terceira questão é que cuidar diretamente de uma pessoa muito próxima, a qual você vê ela declinando dia a dia, que é o que acaba acontecendo, né, nesse caso da terceira idade, naturalmente, esse é o fluxo natural e é irreversível esse fluxo. Isso traz um desgaste emocional e psicológico muito grande, né? E às vezes o cuidado que acaba sendo um ato de amor, inicialmente, se torna um calvário, se torna um sofrimento. E é aí que a gente entra, né? Qual é que é o nosso trabalho? Então, o nosso trabalho, primeiro, é garantir a personalidade dessa pessoa idosa. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que você perde quando você entra numa casa de repouso é teu nome. Você vira o vô, você vira a avó. Oi, vovozinha, oi, vovozinho. Quer dizer, você despersonalizou aquele idoso. Ele virou alguma outra coisa que não a senhora Maria, babá, que tem uma história e tudo mais. Então, o primeiro ponto do nosso trabalho é esse. A gente não desassocia essa pessoa da história dela, da vida dela. Não importa que ela tenha já algum estágio de doença de Alzheimer e já tenha perdido, né, boa parte da sua memória recente. A gente trabalha para preservar isso. Então, por exemplo, a gente oferece apartamentos individuais,
né? Diversas configurações, tem desde só, né, apartamento suíte, né, que é um quarto banheiro privativo, até apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha, né? A gente tem diversas configurações dentro das nossas plantas. E esses apartamentos, a gente, né, entrega ele ao cliente já decorado, mobiliado, todo completo, mas com diversas oportunidades para o cliente decorar aquilo ali, fazer daquilo ali a casa da sua mãe, a casa do seu pai. Então, trazer objetos de decoração, quadros, trazer eventualmente até móveis, né? Às vezes tem uma poltrona, tem um sofá que é muito apegado, tem a cama, né, que usa muito tempo. Enfim, tudo isso a gente consegue conciliar para que a família prepare um espaço onde a pessoa sinta algum grau de familiaridade. Isso é muito importante, né? Depois, junto disso, atendimento psicológico, né? A gente tem psicólogos full-time no nosso quadro, né? E a gente tem psiquiatras também como prestadores de serviço à disposição para todos os nossos clientes. E muitas pessoas, o trabalho do psicólogo começa antes mesmo dela assinar o contrato conosco. A gente já oferece uma sessão de cortesia mesmo antes da pessoa contratar, para entender, né, o caso dessa família, né, e para essa família se sentir acolhida, né, que eu acho que é a principal palavra, né, o acolhimento, né, ou seja, a pessoa quando nos procura, a gente conseguir dizer como uma organização, né, estou falando como uma empresa, né, eu tenho que conseguir dizer para essa pessoa que, olha, primeiro, eu entendo pelo que você está passando, né, segundo, você não está sozinha no mundo, terceiro, você achou as pessoas certas porque a gente sabe, aqui a gente sabe te ajudar e a gente está preocupado e a gente se importa com o teu bem-estar familiar, assim como a gente se importa com o bem-estar da sua mãe, do seu pai, que vai estar residindo aqui conosco, né? Então, esse trabalho de acolhimento psicológico com o idoso, às vezes é muito mais fácil, porque o idoso ele vem residir conosco, e é claro, tem todo esse momento inicial de incertezas e angústia e a questão da mudança, né? Se adaptar a um novo ambiente que tem regras que vão ser às vezes diferentes, né? Os horários, né? Horário de alimentação, horário de banho, etc. Isso, infelizmente, é conciliado dentro de uma rotina logística dentro do residencial, mas a gente consegue já em um curtíssimo espaço de tempo integrar essa pessoa com outros, né? Então a gente faz um trabalho para conhecer o perfil desse idoso, integrar ele com outros idosos que morem conosco, que tenham afinidades, às vezes, né? A pessoa foi, por exemplo, né, um professor da rede de ensino público, a gente tem outra pessoa que vem do mesmo background ali, ou a pessoa é do Poder Judiciário, a gente tem uma outra pessoa também. Enfim, a gente trabalha já para conectar, criar afinidades ali para a pessoa se sentir pertencente a um grupo e um programa de atividades, né, de estímulo não só terapêutico, mas também lúdico, né, onde nós temos duas atividades dia, né, manhã e tarde, e grupos para lúcidos e grupos para não lúcidos. Então a gente faz um trabalho intenso de imergir esse idoso num dia a dia que não é exageradamente dinâmico, porque também tem um limite por quanto a pessoa consegue tolerar, né? Mas não tem nada de marasmo, ou seja, todo dia ela vai estar interagindo com outras pessoas, vai ter alguma atividade, alguma coisa para ela fazer. E na nossa experiência, os primeiros aí 20 dias iniciais de adaptação, que são mais intensos, e depois a pessoa se adapta ao novo ambiente e a maior parte dos idosos que não queria vir morar conosco, depois não quer ir embora, né? Por quê? Porque não queria vir primeiro porque estava com medo. Pô, como é que vai ser essa transição? Que lugar que vai ser esse? Que não vou conhecer ninguém e tudo mais. Então, né, a gente trabalha nisso. E depois que vem e se adapta conosco, não quer ir embora. Muitos idosos, a família vem buscar para levar, almoçar fim de semana e tudo mais. A coisa mais normal que a gente escuta é a família falando, pô, lá pelas tantas, a mãe falou que hora você me leva de volta para casa, porque eu quero voltar lá pro residencial, porque eu quero falar com a fulana, né? Enfim, quando a gente tem esse feedback das famílias, é muito legal a gente ver assim o resultado prático, né? Mas aí vem o outro lado da equação, que é lidar com a família. E o atendimento da família ele acaba sendo mais complexo e mais nuançado até que com o atendimento direto do idoso, porque a família não está lá no dia a dia. A família está em casa, está trabalhando e fica, né, imaginando, pô, como é que será que estão cuidando da minha mãe? Será que minha mãe está bem? Será que minha mãe está abandonada? Será que deram um banho nela hoje? Será que ela se alimentou hoje? Né? Então, aí também a gente entra com um trabalho durante esse período inicial de adaptação, feedback diário. A gente está em contato com a família todo dia, transmitindo tudo que está sendo feito das atividades,
né? Transmitindo, inclusive, fotos, vídeos do que está fazendo e tudo mais, informando a família também as dificuldades que a gente tem no atendimento. Acho que a gente, né, ser transparente é muito importante, até porque a família é quem sabe nos ajudar a nos dizer como a gente conduz as diferentes situações, né? Porque a família conhece esse idoso, né? Nós estamos conhecendo a pessoa, né? E essa proximidade que a gente vai produzindo com a família nessas semanas iniciais de contato acabam também sendo muito importantes para que a pessoa relaxe e fale, olha, né, posso dormir tranquilo. Porque no final o que a família está buscando isso? A família está buscando paz de espírito. A família está num momento tumultuado, dificuldade de cuidar desse idoso, dificuldade de cuidar de uma pessoa que ela ama. E a partir do momento que ela vê que, ó, levei para a instituição, né, que faz um trabalho sério, né, e fico à vontade de entender que o pessoal está comprometido com o que me prometeram, né, por assim dizer, a pessoa descansa, relaxa e a mãe deixa de ser um problema na vida dela. Então, mas aí eu aproveito esse gancho que você está deixando, porque até agora a gente falou muito de humanidades, e eu tenho certeza que a nossa audiência aqui, os meus amigos que estão me assistindo agora, devem estar pensando, puxa, eu quero conhecer o Marco, quero ser amigo desse cara, esse cara é gente boa. Ele realmente entende legitimamente que existe uma questão, né? Uma questão na sociedade, uma questão que não existia 30 anos atrás, porque as pessoas não viviam tanto tempo e agora estão vivendo. E aí você fala, bom, tudo bem, essa paz de espírito, que a gente já conversou muito sobre isso, não é uma paz de espírito porque encontrou uma destinação para algo. E esse algo são as pessoas mais formidáveis, são os heróis das nossas vidas, né? E, na verdade, encontrou um novo caminho. E aí eu vejo esse tipo de intervenção, de business que você mantém, como uma empresa que tem uma real razão social. Costumo sempre dizer, quem me conhece sabe que pode ser clichê, mas toda empresa tem uma razão social. O que é uma razão social? É um motivo para existir. E o motivo para existir, o mercado está mostrando qual é o motivo para existir, né? Então você ataca uma dor, uma lacuna que a vida, a longevidade vem trazendo como um efeito a mais, né? Que bom que os idosos estão vivendo mais e podem ficar conosco e vivendo melhor. Então vocês promovem uma vida estendida melhor para o idoso. Mas agora vamos para o lado do business, porque com todas as humanidades do Marco, é um empresário altamente graduado e formado em gestão e estruturação de negócios, estudou nas melhores escolas no Brasil, fez MBA em Nova York de empreendedorismo e tudo mais. Então, agora eu queria ver o outro lado, Marco, que é assim, bom, tudo bem, você tem um business. E é um business que, com todas as humanidades, você congrega pessoas e processos para oferecer essa solução para os seus clientes aí, né? Então, como é que é isso? A hora que você resolve transformar uma entrega de cuidado num negócio, como é que é tocar um negócio desse? Conta aí, Marco. Ah, Eduardo, os desafios desse negócio são muito interessantes, tá? Primeiro que, assim, eu tenho um somatório, né? A casa de repouso, o residencial para idosos, ele acaba sendo um somatório de diferentes business. Eu tenho um hotel. Por quê? Porque eu tenho apartamentos com hospedagem, check-in, check-out, mesmo que seja, né, eu tenha hospedagem de curta duração ou vivência permanente, mas, né, governança, limpeza, né, então tudo que você teria de estrutura hoteleira, você tem dentro do business. Eu tenho um restaurante que funciona 18 horas por dia, só não funciona de madrugada, mas o resto do dia funciona, serve aí 6 refeições por dia para cada idoso, mais os familiares que vão visitar e que pegam no à la carte, etc. Então eu tenho um restaurante dentro desse negócio, quer dizer, eu tenho um hotel, eu tenho um restaurante. Quem conhece de hotel sabe que hotel morre de medo de restaurante, terceirizam tudo, não querem saber, café da manhã é problema para o hotel, ou seja, estamos já falando de 2 competências. Aí eu tenho uma terceira competência, que é a clínica, porque o cliente está comigo por causa da clínica. Ele quer estar num ambiente residencial, familiar, que tenham todas essas conveniências, entretenimento, etc. Mas, acima de tudo, a pessoa precisa de cuidado de saúde. Então, eu tenho o setor de enfermagem, eu tenho equipe médica, eu tenho equipe técnica, né? A equipe multidisciplinar de saúde são 9 especialidades diferentes, né? Fonoaudiólogo, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, etc, etc. São 9 profissionais que cada idoso é avaliado periodicamente por 9 profissionais, né? E você tem um relatório desses nove competências, né?
de evolução da vida desse idoso. Então eu tenho já esse outro terceiro business. Por fim, eu tenho um business de entretenimento, onde eu tenho que estar sempre trazendo coisas para estar, né, interagindo com esses idosos, programas, a gente faz às vezes passeios externos, às vezes a gente faz eventos, né, traz algum tipo de apresentação lá para dentro, enfim, para manter essa vida do dia a dia do idoso ativa e somado esse pacote como um todo, os fatores psicológicos que abalam, né, que trazem a família que está abalada, o idoso que está instável até por questões patológicas, etc. Então eu tenho 4 business empacotados numa carga sentimental muito grande, né? E sem contar ainda todo o aspecto regulatório, né? O Ministério Público tem uma proximidade muito grande, né? A gente tem uma proximidade muito grande com vigilância sanitária com o Ministério Público, tanto de receber visitas deles periódicas, quanto de relatórios que a gente envia. Então acaba sendo um negócio que sim, ele tem muitas peças móveis, né? E ele é essencialmente montado em cima de pessoas, né? Porque é um negócio muito intensivo em mão de obra, né? E de prestação de serviço, né? E, acima de tudo, é um negócio de logística. Por quê? Porque uma casa de repouso, um lar de idosos, a operação é o quê? É alguém fazendo algo para alguém em algum lugar em determinado momento. É um negócio logístico. Ou seja, é o cuidador dando o alimento para o idoso no restaurante às 10 horas. Às 11 horas, esse cuidador tem que estar em outros locais. Então, a gente tem uma série de ferramentas de trabalho, por exemplo, os nossos colaboradores recebem uma agenda do dia, né? Eles têm no celular. Ele sabe todos os lugares que ele tem que estar a cada momento dentro do residencial. Enfim, isso tudo, né? Ferramentas que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. Temos equipe de desenvolvimento próprio de software, inclusive, né? Porque ao longo desses anos a gente foi percebendo que a gente não conseguiu encontrar ferramentas prontas de mercado que atendessem à nossa necessidade. A gente sempre encontrava ferramentas, e algumas delas muito boas, mas a gente tinha que adaptar a nossa necessidade ao processo da ferramenta. E isso, infelizmente, como organização que quer crescer, eu acho que é difícil a gente operar nesse formato. Então a gente optou pelo outro caminho, criamos um setor de desenvolvimento, né, próprio dentro da empresa, programadores e tudo mais. Estamos, inclusive, agora, nesse momento, contratando um engenheiro de produção. Ontem aí tive algumas entrevistas, vou ter outras na segunda-feira. E aí foi até interessante, né, uma das perguntas da nossa entrevista, é falar, escuta, você está preparado para ser o engenheiro-chefe da primeira indústria de carinho do Brasil? O pessoal até falou, pô, indústria de carinho? Falei, sim, indústria de carinho. O nosso output é um idoso bem cuidado e é uma família acolhida. E o carinho está no centro dessa questão. Mas eu só consigo fazer isso bem se eu me industrializar. Ou seja, se eu tiver tempos e movimentos, controle de qualidade, just in time em tudo, Ishikawa, todas as técnicas, né? Eu acho que uma casa, um residencial para idosos bem gerido, ele é quase que um relógio suíço. Tudo tem que funcionar de maneira sincronizada, tudo é rotineiro, tudo é repetido. Um erro, né, de timing, às vezes, na operação, gera uma cadeia de consequências que vai atrapalhar todo o funcionamento da casa, né? Então, isso até é uma coisa interessante de comentar, que foi um entendimento que eu tive na pandemia, porque eu estou há 10 anos nesse segmento, né? Comecei a carreira, eu comprei um CNPJ de uma casa de um residencial para idosos em funcionamento em Porto Alegre, já existe desde 1964, a proprietária recebeu o negócio do pai dela, não queria mais, o pai faleceu, ela não queria mais tocar o negócio, idas e vindas, etc., vendeu para mim, né? E eu, durante os primeiros 5 anos aí, né, o período pré-pandemia, eu tinha muito essa visão de que, olha, nós estamos falando de um negócio de serviço, de um negócio de pessoas, né? E eu trabalhava muito nessa lógica de entender, não, cada ser humano é único, né? Cada processo vai ter umas N particularidades, etc. Aí quando veio a pandemia, e sempre desde o início que eu assumi esse foco muito grande na qualidade de vida, né? Tanto é que uma das primeiras coisas que eu fiz, com atitude de gestão, assim, quando eu cheguei, né, até para me aclimar, foi, não, eu criei foi no começo do ano, eu já fiz uma festa de carnaval anos 60, o pessoal adorou, né, já falaram, pô, você veio aqui, já mudou, assim, todo o espírito, né, do residencial que eu assumi, que imagina uma coisa que já tinha 50 anos de existência, né, cheio de jeitos de fazer e tudo mais.
E eu pensando, pô, como é que eu já me apresento como, né, vim aqui para fazer uma coisa diferente, né? Então, durante esses 5 anos, esse foco na sociabilidade, na qualidade de vida deu muito certo, a gente, né, comercialmente funcionou muito bem, mas quando a pandemia veio, tudo isso mudou. Por quê? Porque eu não podia mais ter ingresso de pessoas dentro do residencial. Eu não podia mais ter aula de música, não podia mais ter, né, recital de piano, coral dos idosos, nada disso, mas podia ser feito, né? Os idosos tinham que ficar trancados dentro dos seus apartamentos, quer dizer, a gente montou toda uma operação aí de um grau de complexidade enorme, conseguimos, né, atravessar todo o período da pandemia aí sem nenhum óbito, nenhum caso grave, né? Não tivemos contaminação generalizada no residencial, nada disso. Então foi um desafio muito grande para nós. E isso aí bateu de frente contra o meu modelo operacional, né? Do dia para a noite, ou seja, eu tinha todo um modelo de trabalho baseado num fluxo de pessoas, interação humana, e a circunstância do mundo me obrigou a parar aquilo e, de certa maneira, retirou de mim meu diferencial competitivo. E aí eu em casa, né, aquela coisa, todo mundo, né, trancado em casa na pandemia, olhando para fora da janela, pensando, puta, como é que eu vou sobreviver esse período, o que que vai ser? As incertezas tremendas, conflitos e tudo mais. Residencial para idosos, o negócio mais crítico em termos de risco de Covid, né? A gente ficou muito em cima desse assunto, até por tudo que acompanhava, né, de casos de óbitos, de contaminação no residencial, que você tinha, assim, 20, 30% dos idosos, né, vindo a óbito, quer dizer, situações aterrorizantes. E esse risco, né, não só então o risco do funcionamento do negócio e da vida das pessoas, mas também do modelo do negócio, que foi, né, tomou um golpe muito duro e foi obrigado a parar. E aí eu, né, refletindo em casa e pensando, conversando com as pessoas, até que em certo momento foi, olha, né, eu acho que a saída que eu tenho é industrializar meu negócio, né? O que eu quero dizer com industrializar o negócio? É que eu acho que, né, aqui no Brasil a gente está agora reaprendendo a palavra indústria, né? Está entrando de volta na conversa das pessoas. A gente fez uma reforma tributária com vias a viabilizar a indústria nacional novamente, né? Você vê economistas, pessoas de negócios falando, né, desse aspecto industrial, que durante muitos anos a gente esqueceu que indústria era uma coisa que existia, né? Achamos que poderíamos viver só de serviço, estamos vendo que agora não, né? E indústria, ela traz, na sua essência, uma indústria bem tocada, um grau de disciplina muito grande. Então, quando eu digo que eu quero industrializar a empresa, é que eu preciso trazer um grau de disciplina operacional que eu não tinha antes, uma nova visão. E aí eu criei esse termo de indústria de carinho, que quando as pessoas escutam até ela, é muito normal, arregala o olho e fala assim, indústria de carinho. Sim, é possível você industrializar o carinho. Não é porque o processo é industrializado que ele tem que ser seco, que ele tem que ser um processo frio. Muito pelo contrário. Então a gente trabalha hoje em aperfeiçoar esses nossos processos todos, junto com o trabalho de construção de cultura organizacional, junto com o trabalho de treinamento, capacitação e mensuração do trabalho dos colaboradores, para que isso construa o output de carinho, né? Enfim, cada empresa tem os seus pilares culturais, contratação. A gente, né, tem três letras aí que a gente se baseia, que todo mundo tem que ter, né? Que é o CCQ, né? Competente, ou seja, sabe o que tem que, sabe fazer o que precisa ser feito, né? Confiável, ou seja, combinou contigo, vai lá e vai cumprir. Você pode dormir tranquilo que a pessoa vai fazer o que ela combinou contigo. E querido, tem que ser uma pessoa acolhedora, uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que bote uma energia para cima. E o querido acaba sendo mais importante que as outras duas coisas. Por quê? Porque o ambiente da casa de repouso, né, do residencial para idosos, é naturalmente um ambiente baixo astral. Porque o idoso está numa etapa de perdas. A família está num momento, né, como eu já falei, a família está num momento psicológico muito abalado, né? Então é natural, aquele ambiente naturalmente tem uma energia mais, né, mais desanimada, uma coisa mais para baixo, uma coisa pesada, né? E eu preciso fazer um contraponto disso. E o primeiro jeito de eu fazer o contraponto disso é popular de pessoas que tenham naturalmente uma energia para cima. Então eu já, né, de arranque, no critério de seleção de pessoas, eu já estou compensando isso. Mas aí depois todos os outros fatores, né, de treinamento,
integração cultural da empresa e tudo mais, para fazer um ambiente onde as pessoas chegam lá e falam assim, nossa, que cara boa que tem isso aqui, as pessoas estão com uma cara boa. Isso não é por acaso. Né? Então, mas aí, vamos lá. E eu vi isso na prática. E eu convivo com você há um tempo já e temos conversado sobre várias coisas, sobre as quais a gente não vai falar hoje. Mas você é um pioneiro nesse setor, porque a pandemia não faz tanto tempo assim, né? Essa noção clara que você tem de industrialização de algo que parece que é uma prestação de serviços é algo completamente inovador. Você para mim, é o pioneiro desse setor, inclusive internacionalmente. Já temos até falado de interesses de grupos que estão chegando aqui e que olham em você como um porto seguro para falar. Ele opera o negócio com essa competência de indústria no mercado que até agora parecia uma prestação de serviços ou uma indústria, só a indústria. Essa indústria de carinho que você coloca é uma fusão de duas coisas indissociáveis ali para o sucesso da experiência de quem está lá e do negócio. Agora vamos lá. Quando você olha para outros players do mercado que estão caminhando ainda, nem todo mundo, nem outros empresários não tiveram a oportunidade que você teve. De ter a origem que você teve e boas referências familiares e tudo mais de condução de negócio. Então você já tem negócio no DNA, e eu sei disso. Mas só que além de ter o empreendedorismo, o empresariado no DNA, você ainda foi buscar mais informações. E você não foi buscar em qualquer lugar. Você foi para Nova York, você mantém relações com grandes líderes de Babson e de outros lugares de fora. A gente mesmo vem fazendo um trabalho para desenvolvimento de modelos inovadores de negócios. Eu tenho certeza que a gente ainda vai voltar aqui para contar para todo mundo os grandes passos. Como é que na tua visão, como é que vive hoje a cabeça de outros donos de casas de repouso, de casas de idosos, que eu imagino que no ponto de gestão e no ponto financeiro devem estar olhando contas apertadas por não terem essa visão industrial que você tem de manter o seu negócio. Essa energia que você fala, nessa vibração do próprio dono já está lá embaixo. Porque muitas vezes são aqueles que herdaram ou que falaram, não, eu estou terminando a minha carreira profissional, eu vou pegar a minha verba rescisória, eu vou comprar um negócio e vou cuidar. Como é que é você hoje olhando para esse contingente gigante de empresários que hoje estão nessa míngua? Como é que você percebe o mercado? Um dos casos mais comuns da pessoa abrir uma casa de repouso é que precisava cuidar do próprio pai ou da própria mãe. Pesquisou, não achou nada que gostou, viu os preços, achou tudo muito caro, e aí falou, olha, eu tenho um imóvel aqui da família, ou a gente consegue alugar um imóvel e tudo mais, e aí eu vou montar, porque aí vai ser do meu jeito de cuidado e tudo mais. Isso é uma história muito comum nesse segmento. Mas vamos começar do começo. Primeiro que existem muito mais casas de repouso já no Brasil do que as pessoas estão acostumadas. Né? São Paulo aí passa de 1.000, né? Porto Alegre passa de 600. Né? As pessoas não têm muita noção quando a gente fala disso, né? Se surpreendem, mas 95%, 98%, não tem a estatística exata, mas tá alguma coisa nesse número, são microoperações. Tá? Então são casas que vão ter aí de 5 a 15 idosos residindo, né? Operações, na grande maioria das vezes, totalmente artesanais, tá? E muitas vezes motivadas porque o proprietário é alguém oriundo da área da saúde, ou é enfermeiro, ou é, né, fisioterapeuta, ou pode ser médico, né, uma série de profissionais relacionados à área da saúde. E aí monta isso como uma questão de resolver um problema particular. Né? Aí você tem o outro par do segmento, que são as pessoas que já entram para esse negócio numa busca mais profissional. E a gente tem, né, ótimos grupos aqui no Brasil também prestando um bom trabalho. E você tem instituições de legado, coisas que já estão ali há muito antigas, né? Principalmente instituições, né, na parte assistencial pública, né? São às vezes instituições centenárias, ou como foi o meu caso, uma casa de repouso com 50 anos de história, né? Que estava já funcionando. A realidade que eu vejo quando eu converso com os empresários desse setor primeiro, essa carência de caminhos profissionais.
né? Primeiro que é difícil você contratar profissionais para esse segmento, porque não tem muita disposição. É muito difícil você falar, olha, eu quero um gestor de residencial para idosos com 10 anos de experiência. Não acho. Não tem essa pessoa. Tem que formar, né? Você tem pessoas que vêm de outros setores. Vai pegar um cara que vem da hotelaria, mas daí ele não sabe o hospital, o restaurante, o centro de entretenimento e o acolhimento da família. Falei que são 5 negócios, né? Você tem o cara do hospital, mas daí ele não sabe o restaurante, a hotelaria. Então a gente acaba tendo que formar sempre as pessoas, né? E no caso, principalmente dessas microoperações, 95% do mercado, o dono não tem vida particular. É 24 horas, fim de semana, não pode tirar férias. E como eu falei, são negócios baseados em pessoas, né? E tudo que tem muitas pessoas tem muitas particularidades, tem muita coisa para resolver. Tem muito probleminha para acontecer. E esse caso de, né, cuidar da vida de uma pessoa idosa, às vezes uma falha operacional pequena pode te gerar consequências muito complicadas. Então, não é um negócio que você consegue tocar de maneira leviana. E por isso que muitas vezes as pessoas que entram nesse segmento sem a motivação correta, acabam depois... Ou caem nesse segmento. Ou caem nesse segmento, acabam ao longo de X tempo se vendo prisioneiras do negócio. Porque não consegue, essa coisa que eu falei, o cara não consegue tirar férias. O cara não consegue se ausentar da casa, né? Fim de semana tem que ir correndo, de noite tem que ir correndo lá porque aconteceu qualquer tipo de maluquice, né? Então aí, na parte onde eu entro nisso, né? A gente está nesse momento estruturando soluções para o mercado, né? Porque eu vejo que a demanda operacional ela é muito ampla nesse segmento e a gente, por nós sermos apaixonados por operação, né, desde o início, né, eu estou vendo que a gente tem uma oportunidade agora de transformar essa nossa paixão numa solução para a profissionalização desse mercado, né? Tanto seja para pessoas que queiram lançar seu próprio residencial, né, quanto para pessoas que já têm o seu residencial, mas queiram trazer para um novo modelo de funcionamento. A gente ainda está tateando essas soluções todas, eu não tenho como apresentar assim. É um projeto para esse ano, na verdade, nosso, né? Estou contratando um engenheiro de produção aqui, até como parte desse briefing, né? Da gente estruturar isso tudo como uma forma que seja vendável e que é até interessante, né? Quando nós estamos fazendo para nós mesmos, internamente, dentro da empresa, a preocupação com o design gráfico, do acesso, da tela, do sistema, do tal, fica uma coisa secundária. Afinal, é a minha própria equipe que está usando, a gente vai desenvolvendo junto com eles ali, né? E o software não está bonito, mas ele funciona e está tudo certo. Agora, quando a gente fala, não, eu vou vender uma licença desse software aqui, né? Vou licenciar para um terceiro usar, já traz para nós um novo nível de preocupação em cima da coisa, né? Que não basta ser uma solução boa para nós, tem que ser uma solução boa para um terceiro, né? Então é uma etapa do projeto que a gente está assim, muito empolgado em conduzir agora esse ano. Os feedbacks que eu tenho recebido das pessoas do setor têm sido muito positivo, né? Em termos de percepção de fato de que existe essa demanda. E por nós estarmos dentro do setor, eu acho que habilita, porque as soluções que eu conheço de casa de repouso, quase todas elas são feitas por empresas que não são do segmento. Então são ou uma empresa de software, ou uma empresa de healthcare, ou uma empresa que só faz software, né? Ou é uma empresa hospitalar que tem um braço de gestão de software, mas não é especificamente a demanda do mercado de residenciais para idosos brasileiros, diga-se de passagem, porque existem softwares estrangeiros, mas que também não traduzem as necessidades que a gente tem aqui. Então, o espaço para profissionalização nesse mercado de terceira idade é imenso. Agora, eu venho te provocando particularmente, né? Inclusive a seu pedido. Já estamos aí há um bom tempo conversando sobre modelos de negócios possíveis. Por quê? Porque você precisa escalar o teu negócio, porque a demanda está escalando e a oferta não. E essa oferta, sempre tailor-made, ela não é estável, ela não é sustentável no tempo e ela não vai conseguir atender uma demanda que está aumentando. E a gente sabe que sem o atendimento dessa demanda,
atrapalha bastante o funcionamento da própria sociedade, porque você vê idosos sendo mal cuidados, você vê familiares com a cabeça completamente dispersa para conduzirem bem as próprias vidas, porque é aquela síndrome da culpa de falar, nossa, eu não posso fazer isso, mas ao mesmo tempo não tem confiança e o que você está fazendo realmente é algo brilhante. Então, primeiro, essa escala do seu próprio negócio. A gente está tratando muito disso e esse ano, com certeza, vou voltar com ele aqui para a gente falar qual é a inovação que vai ser colocada no mercado como solução, porque tem que ser escalável, não é uma possibilidade, isso é uma obrigatoriedade, porque a demanda está aumentando. Por outro lado, algo que eu queria trazer aqui para te ouvir um pouco, são mercados adjacentes ali. Todos relacionados também ao cuidado de idosos. Então, quando você fala, por exemplo, não existe um curso de preparação, de formação de profissionais para atenderem idosos. Por quê? Porque é difícil você encontrar um curso que o cara vai ensinar gestão, vai ensinar cuidado com idosos, vai ensinar entretenimento, vai ensinar comunicação. Então, por exemplo, quando a gente pensa na escala do seu próprio negócio, já falamos sobre isso, uma escola para formar profissionais já é uma coisa. Aí você fala, bom, tudo bem, mas o mercado... O número de idosos está crescendo absurdamente. Então, nutrição para idosos, medicamentos para idosos, vestuário para idosos, tudo preparado para esse mercado. Esse mercado, ele parece ser um mercado que, além de ser crescente, ele já tem hoje milhares de oportunidades para quem quer empreender. Como é que é isso para você? No passado, 100 anos no passado, a gente achava que uma criança era só um adulto miniatura. Não existiam soluções específicas para criança. Ao longo do tempo, a humanidade foi evoluindo e a gente percebeu que a criança não é um adulto miniatura. A criança tem uma série de coisas específicas para ela e hoje você tem todo um mundo de negócios e produtos e soluções voltados para a criança. O idoso, sob cuidados, né, 70, 75 mais por regra, doença de Alzheimer, etc., todas essas questões, dificuldade de mobilidade, tudo isso que eu estou mencionando. Hoje em dia ele ainda é visto como um adulto com um pouco menos de capacidades. Mas daqui um pouco de tempo a gente vai ter essa mudança de visão, de enxergar como de fato é uma etapa da vida única e que tem uma série de necessidades únicas desse período para frente, né? Então... O sapato para um idoso que já está com uma demanda de cuidados pode ser diferente do sapato de uma pessoa adulta, jovem, né? A alimentação oferecida para essa pessoa é diferente, né? Então, quanto à questão de oferta, eu acho que a gente vai estar entrando sim vamos dizer assim, numa curva ascendente de demanda, né? Por quê? Porque a mudança do perfil demográfico é certa, né? A gente já tem, inclusive o estado do Rio Grande do Sul já está igual ao Japão, perfil demográfico, 16% das pessoas são idosos, né? Não estamos tão distante da realidade que a gente imagina, né? Dessa inversão da pirâmide demográfica, porque historicamente o Brasil sempre teve muito mais jovens do que idosos, né? Mas isso por quê? Porque a gente tinha uma natalidade muito alta e uma mortalidade, né? E uma expectativa de vida baixa. E isso se inverteu. A nossa natalidade reduziu drasticamente e a nossa expectativa de vida subiu drasticamente. Se você olhar dos últimos 30 anos para cá, a gente teve um ganho de quase 20 anos de expectativa de vida das pessoas. E uma conversa, né, um papo um pouco empírico, não é tão aprofundado, mas o que se fala é que agora a cada 3 anos que se passa, a medicina agrega 1 ano de expectativa de vida na vida das pessoas. Por, né, todas as evoluções de tratamentos médicos, etc., e com a revolução da inteligência artificial que nós estamos vivendo agora, isso aí eu entendo que tende a se acelerar, né? Então, a demanda por serviços e soluções para essas pessoas estão constituídas. A gente não vê tanto idoso sob cuidados por aí na rua, porque essas pessoas acabam sendo até invisibilizadas, não tem onde levar, não tem estrutura de acesso, né? A gente não tem
muitos lugares para as pessoas conviverem, clubes, né? Muitas vezes você vê associações, né? Associações profissionais de aposentados, lotado de gente. Por quê? Porque é um lugar onde você tem um ambiente propício para as pessoas nesse estágio de vida conviverem. Mas diversos outros segmentos, se você for olhar, você não tem uma oferta, né, específica para o mercado de idosos. Então, eu entendo assim que empresários que tenham interesse em investir nesse segmento com essa visão de futuro vão encontrar, primeiro, né, um mercado com demanda ampla, segundo, um mercado onde a tua competição, por linha de regra, vai ser pouco profissionalizada, porque atender idoso não é sexy. Não é um negócio, sabe? É uma coisa que eu escuto que é também muito interessante, assim, todas as pessoas que eu falo, sou empresário do ramo de residenciais para idosos, casa de repouso, todo mundo, nossa, mas jovem assim, querendo se preocupar com os velhinhos, né? No início eu até, né, tratava aquilo, né, achava legal e tudo com as pessoas, mas hoje em dia eu vejo que isso na verdade é um problema social. Pô, como assim? Quer dizer que para cuidar de velho você tem que ser idoso? Né? Para você cuidar de idoso, você tem que já estar você não pode mais ser um profissional, um empresário que está, né, construindo a sua carreira pensando nesse segmento, né? Quer dizer, é uma falta de visão estratégica das pessoas. Né? E eu acho que a gente tem uma carência muito grande de bons empresários nesse segmento. E eu acho que até uma das coisas que a gente vem conversando ultimamente, né, criar uma comunidade, criar um fórum de conversa para as pessoas que estejam interessadas em entrar nesse segmento, não só onde eu estou atuando, que é na casa de repouso, mas sim, né, importação, exportação, importação de equipamentos. O Brasil não produz bengala, Eduardo. Podia, né? Tô dando um dado aqui, né? A gente importa todas as bengalas, a gente não produz cadeira de roda, produção minúscula, tudo vem importado. E na grande maioria das vezes são coisas de produção industrial relativamente simples, são tecnologias dominadas, né? Ou, né, pessoas que queiram, como você falou, outras áreas de atuação profissional, por exemplo, profissionais do direito que queiram atender idosos. Profissionais da saúde que queiram atender idosos, né? Profissionais de educação que queiram atender o público idoso. Todos eles têm sua particularidade de lidar, né? Como eu falei no início, é igual lidar com criança, né? Você é um médico que atende criança, você vai ter certos padrões de trabalho que vão ser diferentes do médico que atende o adulto e que é diferente do médico que atende o idoso. Então, eu acho que a gente tem esse espaço crescente, né? Para mim é uma coisa muito empolgante, de certa maneira, ver todas as oportunidades que se surgem, né? A gente, como Brasil, como sociedade, ainda também não começou a exigir políticas públicas relacionadas a essa fatia da população. Você tem inícios de discussões, inícios de grupos de interesse que estão se formando, mas não é uma pauta que ainda está sendo atendida com a energia que ela deveria estar sendo atendida, porque a questão do envelhecimento populacional ela é uma jogada de médio prazo. Estamos falando aí de 5, 10 anos, médio a longo prazo, 5 a 10 anos. Que se a gente não começa a tomar as atitudes de maneira adiantada, quando chega ali na frente o problema, né, tende a se tornar mais crítico, como é normal da história brasileira, né? E os empresários que se adiantarem a esse movimento aí com certeza vão beber água limpa. Só que tem um aspecto que eu queria trazer como perguntas, né? Que toda essa pauta aqui é uma pauta fluida, né? A gente está seguindo a trilha que a conversa está levando e é um prazer sempre ter esse tipo de conversa com você. Mas vamos lá, você que tem esse componente financeiro, estratégico na cabeça, quando a gente pensa no futuro, eu sei que é um setor que a gente sabe que a demanda é crescente, o mercado existe, ele já é uma realidade e ele vai se avolumar cada vez mais, mas entre riscos e incertezas, risco a gente quantifica e se prepara para, e incerteza pode ser que... Aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente olha pelo mundo, né? Então vamos pensar alguns ambientes. Ambiente da América, Estados Unidos, ambiente da Europa, apesar de todas as diferenças na Europa, né? De Portugal até, enfim. Vamos pegar China e vamos pegar Japão, né? Quando a gente considera esse público, os cuidados, o enfrentamento dessa realidade, quem dessas localizações já tem um histórico que você possa dizer, olha, esse pessoal aqui
eles já assimilaram que isso é uma realidade e eles já estão lá na frente. Então, por exemplo, a gente sabe que na Europa, até por necessidade, as políticas públicas elas tendem a cuidar melhor. Não é nem do idoso, ele cuida bem do jovem para que ele, quando for idoso, ele não impacte tão negativamente os sistemas de saúde e tudo mais. Então, a prevenção de doenças e tudo mais. Europa, eu sei que em algumas localidades eles têm campanhas já, até políticas públicas para melhorar esse enfrentamento, porque a população vai ficando mais velha e eles já assimilaram isso. Mas vamos pensar no Japão. A gente sabe que no Japão tem lugares, tem ambientes ali onde a população vive muito. Na Itália, como a gente tem conversado bastante também, a gente sabe que tem lugares, mas o que que é? É o DNA? É a dieta mediterrânea? O que é que faz o povo viver tanto? Quem o empresário pode ter como referencial, primeiro, apesar de saber que cada localidade tem suas peculiaridades, quem que está mais à frente no enfrentamento dessa situação e na montagem de negócios e tudo que o empresário possa falar, olha lá, eles já estão 10 anos à nossa frente e eles já estão indo por aquele caminho. Tem algum lugar ou o que está acontecendo é na mesma velocidade mundo afora? Esse desafio é global. Tá? Esse desafio do envelhecimento da população, da queda da natalidade, é absolutamente global. Todos os países que você for estudar mais a fundo estão tendo que lidar com uma situação de redução do tamanho da sua população aí no horizonte de 10, 15, 20 anos. Estados Unidos, inclusive, tá? Lá eles ainda falam, não, mas aqui a gente tem imigração, vem gente de fora, recompõe a população. Dá uma olhada no que está acontecendo lá para ver se realmente isso é uma saída viável, né? Mas todos os países do mundo estão tendo que se defrontar com esse problema. O Japão é um país que já está lidando com isso há muito tempo e que acabou ficando assim, ganhou um grau de visibilidade muito elevado. Mas a China é um outro país que tá também tendo que lidar com essa questão. Europa, todos os países estão né, com problema de gestão de natalidade. A única região do mundo que a gente ainda não está enfrentando, visualizando isso ainda, mas eu acho que também porque carecemos de melhores dados, é na África. Mas diz que até na África você já tem países que estão a natalidade se aproximando aí a menos de 2 filhos por casal, que é um valor menor do que a reposição da população, né? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o aspecto cultural acaba sendo a coisa mais importante. Então eu vou te dizer que eu não acredito que exija uma tecnologia global de cuidado de idosos, onde você possa pegar a experiência de um e simplesmente aplicar em outro local. A adaptação cultural acaba sendo muito importante, muito complexa. Então, o que a gente pode fazer é pegar lições, né? Lições que a gente aprenda de cada um dos locais para construir uma solução adequada à realidade brasileira, né? Então, por exemplo, né? Por que a gente não pode se espelhar diretamente na realidade norte-americana? Porque nos Estados Unidos o custo de capital é infinitamente mais barato que no Brasil. A disponibilidade de terra é muito ampla. Todo mundo tem carro, todo mundo dirige 30 milhas para chegar no trabalho e voltar e não sei o quê. Então eles têm uma questão estrutural de país onde eles vão e conseguem construir, como, né, eu já visitei muitos locais nos Estados Unidos, Miami, região ali riquíssima em termos de oferta. Visitei locais que tinham 1.000 idosos residentes. Quer dizer, 4 torres de apartamentos, né? A moça que nos atendeu, eu fiz como cliente oculto, né? Fingi que estava mudando para lá, queria levar meu pai e tudo mais. Ela foi até engraçado que ela falou assim, ó, teu pai vai, né? Eu falei que meu pai estava independente ainda, mas precisava de auxílio para se locomover e tudo mais. Falou, ó, teu pai vai começar nesse prédio aqui e vai sair lá no último, porque esse prédio aqui é dos independentes, o outro prédio é do Alzheimer estágio inicial, o outro prédio é do Alzheimer estágio avançado e o último prédio é acamados. Então ele começa nesse prédio e vai migrando até lá no fundo onde ele sai. Quer dizer, né? E essa era uma unidade de um grupo empresarial que deve ter mais de 10 unidades, né? Ou seja, a experiência deles, né, lá traz uma resposta derivada do capital abundante, barato, né? E com abundância de terra. Aí vamos para a realidade europeia. Na Europa, você tem
capital abundante barato também, menos que nos Estados Unidos, mas tem. Você tem muito fundo público destinado a esse tema, mas o que você não tem lá é a abundância de terras. Você não tem como construir coisas novas. Então a Europa eles já tem uma outra vocação, é a de retrofit de prédios. Sim. O começo da minha carreira, inclusive, eu comecei trabalhando com um grupo europeu, numa iniciativa, né, logo depois que eu terminei meu MBA no exterior e tudo mais, estava buscando, né, no que eu ia me envolver profissionalmente, tudo mais, fui para o Uruguai trabalhar no segmento financeiro lá, acabou que lá conheci o CEO da América Latina de um grupo europeu que estava expandindo mundialmente e fiquei um período aí, 1 ano e pouquinho, trabalhando com eles, tentar viabilizar uma operação brasileira, acabou que eles optaram por não vir para o Brasil e acabou que nesse processo eu ganhei um MBA em gestão de casa de repouso de graça, remunerado e direto lá na sede, né, do pessoal lá na Bélgica. Então, né, aprendi muito desse negócio aí, trabalhando com esse pessoal, um projeto que infelizmente não prosperou, mas acho que da nossa vida tudo a gente tem que sempre pivotar para, né, os próximos desafios. E aí lá, você não pode, por exemplo, no caso específico da Bélgica, que eu estudei com um pouco mais de detalhes, você não pode chegar e falar que eu vou abrir uma casa de repouso. A municipalidade faz um estudo populacional, com base nesse estudo ela determina quantas camas de casa de repouso tem que ser ofertadas em cada bairro, porque lá eles têm a noção de que a família não pode estar longe. Diferente dos Estados Unidos, que o cara sai... Mora em Chicago e a família está em Miami. Exatamente, fugindo do frio. Na Europa, não. Na Europa, o cara não quer andar 2 quadras. O senso de gregário deles é muito maior. Então, o município determina as localidades, aonde pode ter, quantas camas, etc., até para manter um equilíbrio de mercado, e muitas vezes o poder público custeia até 80% da hospedagem, do cuidado desse idoso. Né? E aí essa empresa que eu estava trabalhando na época, eles eram especialistas em ganhar essas licitações, né? e fazer o retrofit dos prédios. Eu vi convento, igreja, prédio de escritório, barracão, tudo que você puder imaginar, que não estava mais servindo a vocação original daquele prédio, por qualquer motivo, eles faziam um retrofit e transformavam em operação de casa de repouso. Né? Aí você tem outras experiências, né? Eu estou indo para a China agora em maio, mas a gente já recebeu uma comitiva de chineses que vieram aqui estudar, né? E isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito com os chineses. Eles vão nos lugares conhecer. Eles não ficam só... Eles montam uma comitiva de pessoas e vão, né? A comitiva que veio para nós aqui, mais ou menos mais 5 ou 6 chineses, estavam fazendo um tour pelo mundo para conhecer todas essas experiências de cuidados, porque eles precisam desenvolver um modelo próprio para eles. E aí, quando eles viram a nossa operação, o comentário deles foi, não, mas aqui é tudo muito pequeno. Eu falei, pô, como assim pequeno? Eu tenho 75 apartamentos, não é tão pouco assim, né? Na unidade que eles visitaram, são 75 apartamentos. Eles falaram, não, nós lá precisamos cuidar de 2.000, 3.000, né? Porque eles têm uma demanda populacional imensa, gigantesca. Né? E aí, conversando com eles, né, falaram das coisas como eles fazem, né, modelos de trabalho deles lá, que, por exemplo, a parte do banho é uma linha de montagem. Eles têm literalmente uma esteira dentro da casa, onde o idoso entra numa cadeira e vai sendo, né, dado banho na pessoa como se fosse um lavacar. Né? Pô, muito curioso isso, né? E aí também volta a questão cultural, né? Como que culturalmente eles aceitam, né? Aqui não iriam aceitar, né? Então... Japão é um outro país extremamente avançado em termos de cuidar de casa de repouso, já tem isso como uma coisa cultural também, não é, né, feio como é aqui, só que lá eles têm um outro problema, que é a carência de mão de obra. Quer dizer, porque um residencial para idosos você tem quase 1 para 1 em termos de funcionários, moradores, né? No Japão você tem carência de jovem para cuidar dos idosos. Então eles têm esse outro desafio. Aí eu estava vendo recentemente aí alguns estudos que estão tentando utilizar já robôs humanoides, né, como cuidadores. A rejeição é extrema. Mas aí aquele lado do acolhimento, aquele lado que você coloca da humanização, do carinho,
fica complicado. É, Apesar de que foi muito pro outro lado da a indústria. inteligência artificial já começa a dar sinais de que até na forma de comunicação. Com certeza, não, usando inteligência artificial pela questão da comunicação, né? Mas aí é esse ponto, né? Aí você está querendo industrializar muito pro extremo, né? Você tem que manter essa parte do trato humano. E a gente ainda não tem uma tecnologia de robôs humanoides que de fato, né, passe no teste de Turing visual. Né? Você vê aquilo, você sabe que é uma máquina, né? Por mais que a inteligência artificial te dê um nível conversacional mais próximo do que seria um ser humano, né? Então essa realidade ainda não está. Não, eu não vejo uma realidade tão próxima, né, de que as pessoas aceitem serem cuidadas por um robô. Né? As pessoas vão querer continuar sendo cuidadas por humanos. E aí a gente vai, por exemplo, para a experiência sueca. E eles estão passando uma lei agora para permitir o Estado remunerar os familiares que cuidam dos idosos em casa. Porque hoje em dia isso é um trabalho não remunerado. E se você pegar historicamente, era previsto nas famílias. As famílias tinham 6, 7, 8, 10 filhos e uma das filhas era reservada para ser quem ia cuidar dos pais. A minha família foi assim. Minha mãe foi quem foi selecionada para cuidar dos pais e ela não pôde fazer faculdade, não pôde estudar, foi negado todo tipo de oportunidade para ela por esse planejamento. Claro, família, origem alemã e tudo mais, historicamente lá para eles era essa forma como se conduzia a coisa, né? Acabou que minha mãe nunca foi a cuidadora, ela se rebelou contra isso, correu atrás, fez o caminho dela aí, infeliz, né? Bom para mim, né, que não aceitou. Eu tive o prazer aí de conviver desde muito cedo com uma mulher muito empreendedora, né, e que não aceitava não como resposta e, né, que queria que as coisas, né, saíssem do jeito que ela queria. E isso aí, de certa forma, foram lições importantes aí que eu tive nesse aspecto, nesse exemplo, né. Mas era muito normal isso no passado. Você ter um dos filhos, das filhas, que seria reservado para ser o cuidador. Hoje em dia, essa realidade continua não no sentido de que a pessoa é predestinada para aquilo, mas no sentido de que vai cair no colo de alguém. Alguém vai ter que abraçar o problema de cuidar do pai, de cuidar da mãe. E aí, no caso da Suécia, eles estão falando, olha, é injusto que essa pessoa esteja trabalhando de maneira não remunerada, e eles estão vendo isso até como uma forma de aliviar a situação de desemprego, ou seja, vamos remunerar os cuidadores que cuidam da sua própria família, né? Então a gente tem um leque de realidades no mundo e aí que eu vejo que às vezes a gente criar um foro de conversa para que tenha vários... Porque uma coisa é a minha visão, que vou lá, vejo um, vejo outro e vejo dizendo o que eu aprendi. Mas se a gente junta uma inteligência coletiva de diversas pessoas, de diferentes segmentos, de diferentes jornadas de vida, né? E que a gente comece a discutir essas necessidades, essas soluções brasileiras, a gente vai acabar encontrando coisas muito importantes. Né? E às vezes o que a gente vai fazer é isso, pega um pouco de um pouco do outro. Aqui no Brasil eu vejo o que a realidade europeia se aplica muito, o cara quer estar próximo da família. Eu vejo isso com os meus clientes, se tem que dirigir mais de meia hora, uma hora, o cara vê o site, adora, vai lá, visita, acha tudo ótimo, a negociação avança. Quando chega no dia de assinar o contrato, ele, poxa, é muito longe, não vou conseguir ficar dirigindo 2 horas para ir voltar, visitar a mãe toda vez que eu quiser e tal, não dá certo. Né? Então, o brasileiro tem essa característica, a gente quer estar próximo. As nossas famílias são muito próximas, né? Aqui, se tu deixar o teu filho ficar morando na tua casa até os 50 anos de idade, você deixa. Nos Estados Unidos, você expulsa ele de casa, né? Então, diferenças culturais. A gente tem muito essa proximidade com a experiência europeia. A mesma coisa também com a carência de espaços para construção nas cidades. Pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, é muito adensada. Então, a realidade do retrofit é muito importante para isso, né? Bom, a gente deu aqui um giro pelo mundo, né, por momentos, por culturas, por geografias aí diferentes, que todos enfrentam realmente o mesmo desafio, porque é uma tendência da humanidade, quer dizer, está acontecendo isso coletivamente, como você próprio falou. De novo, a sua importância dentro do mercado, eu particularmente acho que é brutal, que você tem uma visão que congrega esse olhar pela lente da cultura, pela lente da geografia, pela lente da origem, pela lente da medicina, pela lente do investimento, do empreendedorismo. A visão que eu tenho para você é que você realmente vai ser um núcleo
de discussão desse tipo de tema, tão importante para uma realidade brasileira, mas não isolado, porque você tem conexões no mundo todo, e eu conheço algumas delas. A visão que eu tenho é que você, na próxima vez que a gente gravar o próximo episódio do Geomaking Podcast com você para falar desse assunto, você já vai vir aqui e vai contar que você tem um grupo, que você vai estar discutindo temas muito relevantes, junto ao poder público, mas junto à iniciativa privada, junto ao mundo dos investidores, sejam investidores imobiliários, como a gente já falou, sejam investidores em serviços, sejam investidores em diversas possibilidades. Essa é a visão que eu tenho para você, que além de impor e colocar e estruturar uma industrialização para suas casas, eu já vejo você ensinando e implementando isso em outras casas de outros donos que têm o mesmo propósito que você, mas não tem esse mesmo olhar de negócios que você. Essa é a visão que eu tenho para você. Mas como última fala sua, dado o horário avançado aqui, essa é a visão que eu tenho para você. A pergunta para você é: qual é a visão que você tem para você? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque a visão que eu tenho de mim, ela muda constantemente, né? Eu acho que eu gosto de ser uma pessoa que está sempre em adaptação, mas eu posso te falar de qual é meu sonho. O meu sonho é promover um impacto e uma mudança significativa no cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Desde que eu fiz minha pós nos Estados Unidos, fiz meu mestrado lá, me envolvi bastante em cadeiras de empreendedorismo social, foi uma coisa que me cativou muito. Inclusive, sou coautor de um livro com um professor meu lá falando de empreendedorismo social. E é uma questão que, desde que eu comecei a trabalhar com esse segmento de idoso, eu fico pensando como é que eu faço a diferença na vida de quem não pode me pagar. Porque eu fazer diferença na vida de quem está me pagando 15 mil reais por mês é difícil, mas dá para fazer. Agora, quem não tem nada, onde a gente tem que lutar pela conseguir recursos do jeito que for, aí mora o grande desafio. Só que eu não me sinto capaz de enfrentar esse desafio agora. Eu acho que eu preciso me qualificar um pouco mais, em termos como organização, né? Não como indivíduo, mas como organização. Eu preciso ter uma organização mais robusta para a gente poder tomar espaço. Mas se perguntando onde que eu me visualizo aí daqui 10 anos, eu me visualizo gerindo lares beneficentes. Claro, como um derivativo de uma rede que funciona, que faz todo um outro trabalho, que remunera o capital, né? Você até mencionou um tópico importante, a questão imobiliária, é o grande gargalo do desenvolvimento desse mercado no Brasil, a remuneração do capital imobiliário, função, né, de todas as questões, taxa de juros brasileira, etc., perfil de risco, custo dos imóveis, custo da construção, né, perfil dos investidores imobiliários, que muitas vezes são muito financistas, né? Aí a gente tem o maior entrave de todos vamos dizer assim, no desenrolar desse setor, né, no Brasil como um todo, e é um desafio que a gente está ativamente pensando como é que eu trago uma solução para tentar superar isso, né? Mas falando assim, particularmente, Marco Antônio, o meu sonho é cuidar de quem não pode pagar. Mente brilhante, meu amigo. Parabéns pela tua iniciativa, pelo teu movimento, pela energia que você aloca nesse setor, nesse business que é tão importante para a comunidade. A razão social da tua empresa é refletida na sua pessoa, aliás, ela vem dela. E continue essa jornada, conte comigo e eu agradeço a audiência de todos que participaram desse podcast. Dúvidas? Acesso ao Marco. Contem comigo, podem escrever por aqui para nós dois, nas nossas redes, mas é isso aí. Isso aqui é empreendedorismo. Isso aqui é, como ele fala, é um social for profit com legítimo e que isso consiga mobilizar, que esse espírito consiga mobilizar muita gente em prol dessa demanda social que, uma vez resolvida ou minimamente atendida, vai trazer tanta alegria, tanta motivação para os anos que estão por vir aí. Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo Geomaking Podcast. Obrigado.